ali nesse tempo de 2017, né? Eu vou ganhar então. Eu vou ganhar essa minha carteira de volta, vou ganhar minha vitória. Então eu creio, se Deus falou. Só que na minha inocência eu ainda continuava, né? Ah, vou beber um pouquinho aqui, vou beber um pouquinho ali, né? Daí nesse tempo ali, quando eu tomei essa decisão, aí eu parei de beber também, parei de fumar. Eu senti algo dentro de mim nesse tempo. Na metade de 2017 ali, quando eu logo perdi a carteira, eu falei, não, chega. Para mim chega. Eu não quero mais frequentar Você festa. começou a te convencer em tudo, né? Tudo. Que bem. Parei de fumar, parei de beber, parei de roubar, parei de fazer tudo nesse tempo aí. 2017 foi um ano de virar a chave na minha vida. Onde eu conversei com ela, falei, olha, vamos começar a frequentar a igreja. Eu não quero mais fazer nada de errado. Aí foi um tempo que ela fez a carteira na época, daí nós íamos com ela nos levava ali, né, nesse meio tempo. Mas ela morava numa casa e eu morava na outra. Tipo, nós tínhamos essa questão de contato, sim, sabe? Foi um tempo onde Deus começou a honrar minha fé. Honrar minha fé de verdade nesse tempo aí. Onde nós conversamos bastante também sobre esse tempo. Só que quando começou a chegar o final de 2018, eu comecei a orar, eu falei, pastor, eu não aguento mais. Não aguento mais a minha vida, não aguento mais o meu relacionamento. Estou sendo machucado demais e eu gostaria de que você fizesse uma oração por mim. Faz uma oração por mim aí, se tu puder. Deixa Deus te usar, falei para ele na época, né? Daí eu lembro que ele fez uma oração por mim e Deus falou assim, filho, eu tenho uma família para te dar, é a hora de você dar um basta, porque eu tô cansado de te ver sofrer, assim falou Deus através da boca dele. Nossa. E eu tenho um algo novo para ti. E eu pergunto, pastor, o que significa o basta? Falei, pastor, aí ele falou, filho, quando Deus fala basta, chega. Tu não pode prosseguir mais com esse tipo de coisa. Então eu fui lá, falei com a moça, falei, olha moça, o negócio é o seguinte, eu não vou citar o nome dela aqui pra que... ética, né? Pra não ficar... Porque vai que um dia ela assiste esse vídeo e vai ficar chato, né? Tu tem duas escolhas. Eu até quis barganhar um pouco também. Tu tem duas escolhas. Ou nós se batizamos, nos convertemos no evangelho, nos casamos de verdade e vamos seguir a Jesus, ou nos separamos aqui. E naquele dia, eu nunca vou esquecer desse dia. Foi muito forte, sabe? Ela falou assim, eu sou mais eu. Sou uma pessoa bonita, trabalhadora, então... E tu vai me trocar por causa de uma igreja? Eu falei, não, eu vou te trocar por causa de Jesus. Eu creio no Senhor e eu quero seguir a vida com Ele. Se tu não quer seguir comigo, então segue a tua vida e eu vou seguir Jesus. E naquele dia, eu não sei o que foi aquilo, mas me veio uma palavra na cabeça para dizer para ela, olha, dentro de tantos dias tu vai conhecer um cara, acho que era 7 ou 10 dias, foi muito nítido aquela palavra na minha cabeça, não sei quem me falou aqui, não sei, mas disse para ela, dentro de 7 ou 10 dias tu vai conhecer um cara, esse cara vai te usar, vai te abusar, vai te difamar, vai te bater e vai roubar teu dinheiro. E dentro de um mês você vai bater na minha porta e querer voltar comigo. Falei assim, e eu não entendi o que estava acontecendo. E ela falou assim, não, tá loucura, não vai acontecer isso. Não sei, eu senti te falar isso. Enfim, nos separamos, entramos no caso na justiça. E deu certo. 10 dias depois ela postou uma foto na internet, estava com outro homem. E eu vi que ela entrou com um relacionamento com esse cara. Nossa, que rápido. E é loucura, gente, é inexplicável. Esse negócio veio até mim e eu só compartilhei pra ela. E depois passou esse tempo, só que não foi um mês, foi mais meses no caso, né? Ela ficou mais meses com esse cara, onde esse cara realmente ele traiu ela, bateu nela, judiou dela, roubou o dinheiro dela na época, tentou matar ela, a ponto que eu lembro que naquele tempo ela teve que fazer uma medida protetiva, né, pra ficar longe desse cara. E só que não foi um mês, foi um pouco mais, né? Acho que foi depois de 6 meses, quando o processo da justiça começou a avançar. Tava nos grandes finais de nossa separação de papel, porque a lei, ela naquele tempo, eu pude entender que quando nós estávamos muito tempo juntos, nós tínhamos que repartir o que nós tínhamos, né? Então, nesse período de 7 anos... Mesmo que não tinha casado no papel, mas só por estar junto já é verdade. Os advogados falavam, você vai ter que repartir o que tu tem. Sim. Só que nós tínhamos carro, terreno de cooperativa, tínhamos moto, tinha um apartamento financiado. Então, nesse período de 7 anos, adquirimos muitas coisas. E esse processo começou a prolongar, porque, tipo assim, eu não queria abrir mão dos meus direitos, porque eu investi muito dinheiro. Investi muita grana em cima disso. A ponto que o processo começou a se prolongar muito e todo mundo falava, Jefferson, abre mão. Tu é um cara trabalhador, tu vai conseguir dar a volta por cima, tu vai ganhar tudo de novo. E eu lembro que eu abri mão na época, acho que era um valor aproximado a 80 mil. Era muito dinheiro na época, 2018, assim, sabe? Então foi 7 anos juntos, então era 80 mil, nós tínhamos que dar um jeito de conciliar isso aí.
E eu sei que eu perdi esse dinheiro, porque eu abri mão de tudo. Eu abri mão do apartamento, abri mão da moto, abri mão das coisas. Então, eu pedi só pra ficar com o carro na época, né? Porque era o meio de locomoção, quando eu morava no interior e trabalhava na cidade. E falei, então me deixa com o carro, coisa que eu quero. Aí, enfim, o processo acabou, tudo mais. Aí, quando era maio de 2018, ali em junho de 2018, não, minto, quando foi maio de 2018, então eu me separei em janeiro, então até maio ali foi os findar do processo. Maio eu decidi de verdade, falei com o pastor, acho que foi 5 ou 18 de maio, falei, pastor, eu quero me batizar. Eu quero mudar minha vida, eu quero servir a Jesus. E ele falou, filho, tem certeza? Tenho, pastor. Eu tô cansado de brincar com Jesus, tô cansado de... né, tô cansado de prolongar minha vida. Aí eu lembro que era logo nos dias de frio ali, né? Aquele dia, acho que tava até... Eu nunca vou esquecer, tava muito frio aquele dia. Acho que tava 6, 7 graus. Aí eu falei, pastor, qual que é o processo para se batizar? Ah, vamos fazer um discipulado contigo, nós vamos passar por um processo aqui, te ensinar o que é certo e o que é errado, e pronto. Aí eu passei por esse discipulado, chegou no dia, acho que era dia 18 ali, aí fomos até o Rio Caí, né? Que é próximo aqui da cidade, ali perto da Feliz. Gente, era um dia frio, meu Deus, pensa num dia horrível, frio. E o pessoal falava, e aí, Gerson, vai desistir? Eu falei, não, se eu vim até aqui, eu não volto atrás. Sim. E tava muito frio, rio corrente, aquela água gelada, eu falei, meu Deus do céu, é assim, ó. E eu nunca vou esquecer aquela sensação, gente. Quando eu desci as águas naquele dia, foi como se o meu passado por completo fosse apagado. Nunca vou esquecer, nunca. Essa sensação, nunca vou esquecer. Eu desci as águas, quando eu voltei, o meu passado não fazia mais sentido. Foi como se, tipo assim, a bebida, o roubo, o relacionamento, o envolvimento com coisas erradas, eu não sei, assim, tipo assim, como se fosse, apagou, sumiu da minha memória. E eu passei por esse tempo assim. Só que nesse tempo, onde eu tava passando por esse processo de libertação, de cura, sabe, que muita coisa caminhava comigo, aquelas entidades, coisas. Sim. Então, nesse tempo, no final, acho que foi 2018, entre maio e julho, eu tava na Roça Sarão ainda ali, eu tive a segunda depressão. Foi quando tive a segunda depressão, que aí foi nos findar do relacionamento com ela, onde tudo começou a somar comigo. Aí, nesse tempo, a minha família começou a me atacar. Foi nesse tempo que a minha família começou a avançar pra cima de mim, porque eu lia muito a Bíblia. Sim. Depois que eu me batizei, assim, eu era aquele cara que pegava a Bíblia assim, gente, chegava em casa, eu falei, eu quero saber o que Moisés estava falando pra ele naquele tempo. Eu vou voltar pra minha casa, eu vou ler tanto que eu quero saber o que Josué fez. Então eu tinha essa fome por Deus nesse tempo, eu lia muito a Bíblia. Então eu li várias e várias a Bíblia nessa época. Só que eu fui muito confrontado. Porque a minha família nesse tempo, 2018, ela ainda servia ao Espiritismo. Então minha família não era a favor. Não entendia, né? Não era a favor do Evangelho ainda, então eles me confrontavam muito. Ah, tu acha que esse livro vai te salvar? Tu acha que vai adiantar tu trocar de religião? Tu acha que esse Jesus vai te salvar? Volta pro Espiritismo. Tu pode tomar quantos banhos tu quiser na tua vida que nada vai fazer sentido. A ponto que naquele tempo, desculpa mãe falar isso, mas nós tínhamos uma discórdia, acabou me acertando no rosto, enfim, num momento quente que nós tínhamos ali. Ela acabou me dando um tapa na minha cara e eu não retorci porque era minha mãe. Sim. Então a mãe quis compartilhar isso porque eu senti de compartilhar, sim, mas enfim, espero que não vai te fazer. É um testemunho que não vai te fazer mal isso. Aonde fiquei nesse período de maio até junho, julho, 2 meses, que eu fiquei trancado no meu quarto. Então eu li a palavra, só que na minha ótica, na minha visão, eu trabalhava, voltava pra minha casa e me trancava no quarto. Eu não conseguia ver uma saída. Tipo aqui nesse ambiente, nesse quarto aqui, eu vejo todas as paredes claras, brancas. Só que naquele tempo era tudo preto pra mim. Tipo assim, eu sabia que existia uma porta ali, só que ela era escura. Quando eu me trancava no quarto, eu não via uma saída. Eu não conseguia sair daquele momento. Até um tempo que eu clamei a Jesus. Falei, Senhor, se você é o Deus da Bíblia que o pastor Joel prega, foi um paizão pra mim que me batizou naquele tempo, da Roça Sarão. E ele fala sobre libertação e fala sobre portas se abrirem, se o Senhor existe de verdade. E esse Senhor que eu aceitei, que me batizei, que desceu as águas, eu quero que você abra essa porta do meu quarto e eu seja liberto dessa depressão. E logo após que eu fiz essa oração, eu nunca vou esquecer desse momento. Foi como se todo escuro saísse. O escuro saísse todo o quarto. As paredes eram pretas, de verdade, como se fosse aquelas igrejas de paredes escuras, sabe? Nada contra, pelo amor de Deus. Aí o escuro saiu todo e ficou tudo claro. Aí eu enxerguei a porta lá na minha frente. Eu falei, glória a Deus.
saí para aquela porta e eu pensei, meu Deus, agora sim, bora pra cima. Foi o tempo onde comecei a me enfiar de cabeça no evangelho. Aí nesse tempo ali, entre julho, eu comecei a orar muito a Deus, aonde Deus me deu uma revelação. Olha, filho, o teu tempo na roça não acaba aqui. E Deus me deu uma direção para vir na Assembleia de Deus. Então, 2018, acho que foi agosto de 2018, foi onde eu fui para a Assembleia de Deus. Aí eu passei por um longo período lá, onde tive várias experiências. Então, esse foi o meu 2018. 2019, ali, quando eu comecei a frequentar bastante na Assembleia de Deus, eu comecei a ter várias experiências, oportunidades, né? De levar testemunhos, de levar palavras, porque eu era um cara muito envergonhado. Eu não sei me expressar direito, hoje você pode perceber que a minha língua é um pouco enrolada, sempre tive esse problema. Eu não consigo me expressar direito, a minha dicção não é uma dicção muito boa, mas amém, Deus me chamou assim, né? Então é do jeito dele, não posso questionar. Moisés era gago. Outros então, têm sotaque. Outros têm sotaque e infelizmente eu sou um gaúcho que tem problema para falar. Onde tive várias experiências com Deus. Então, ali em 2019, numa vigília, foi quando eu conheci o Samuel. Pela primeira vez na minha vida. Eu vi aquele cara assim, cheio de Deus. Eu falei, cara, ora por mim. E eu, naquela mentalidade assim, ora por mim, assim, só que eu não falei pra ele. Começou o final do culto, na oração, ele chamou o pessoal pra vir pra frente, naquela sede, onde nós fazíamos várias vigílias. E foi ali onde eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele toque. Além de ser batizado com o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a pular, a chorar. Eu parecia um nenê, gente, parecia uma loucura. E aonde ele falou uma profecia sobre minha vida, que Deus me levaria a vários lugares. Tipo assim, eu recebi o Espírito Santo, foi batizado, e ele esperou até ali naquele tempo, onde acabou todo aquele fogo ali, eu creio que ele estava conectado com Deus. Ele tinha algo para me entregar, onde ele me entregou aquela profecia que eu seria um cara que pregaria o evangelho por vários lugares. Deus tinha uma promessa sobre minha casa, sobre minha família. A ponto assim que foi uma revelação que me deu um norte. Foi aí que eu entendi meu chamado. Que eu seria um pregador do evangelho, que eu pregaria em vários lugares. Então foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Só que naquela época, em 2019, eu sabia que Samuel discipulava pessoas. E já no meu espírito, onde depois que eu recebi esse batismo, Deus começou a falar comigo. Procura Samuel. Procura Samuel. Eu achava que eu era um cara teimoso. Eu falei, Jesus. Eu conhecendo os discípulos de Samuel, são os caras que são muito regrados. E eu sou um cara que eu não deixo ninguém mandar em mim. Eu era um cara muito arrogante, muito soberbo. Tipo assim, eu nunca gostei de receber a ordem de ninguém. Era eu que falava, era do meu jeito. Como eu não tinha um pai presente, então eu fui a autoridade máxima da minha casa, da minha vida, né? Eu falei, não, Senhor, não me leva mal, mas eu não vou ser um fantoche, eu vou ser uma marionete. Não, eu e tu e Deus, precisa um cara me ajudando. O ego gritando. O ego gritando. Meu Deus, que vergonha de falar uma coisa dessa. Mas infelizmente aconteceu isso comigo. Naquele tempo, sabe? Então, infelizmente, eu passei por muitas coisas aí. Sim. Então, foi nesse tempo que eu descobri meu chamado com o Senhor. Né? Foi esse tempo que eu descobri o que Deus queria pra minha vida e tudo mais. E comecei a frequentar a igreja, frequentei a Assembleia de Deus, ali no caso, com eles, fazia parte da juventude, auxiliava eles, levava mensagens, tinha algumas oportunidades para pregar, quando eles me inseriram bastante. Aí foi aí o tempo que Deus começou a colocar projetos na minha vida. Onde nós tínhamos projetos que nós levávamos alimento para pessoas de rua. Glória a Deus. Nós adotávamos família, né, para dar cestas básicas para aquela família. Eu tive várias experiências com Deus. Eu vi várias famílias restituídas, o casamento reestruturar. Quem estava desviado voltou para a igreja, foi renovado no Espírito Santo. Então, eu tive várias experiências. Eu tive experiências de pessoas que foram curadas na nossa frente. Tinha um cara que tinha problema de trombose na perna. Nossa. Através de uma oração num projeto de rua, nós oramos por esse cara, pela glória de Deus, né? Esse cara foi curado. Então, era um projeto maravilhoso, ao qual Deus tinha colocado no nosso coração. Eu creio que nasceu no coração de Deus para depois ser colocado na mesa, né? Onde nós tínhamos esse acesso aí. Então, esse mais ou menos foi um tempo onde várias experiências com o Senhor, projetos. 2021, foi em 2019 conheci o Samuel. 2021 eu não consegui mais me segurar. Foi o tempo onde eu vi vários discípulos que eram próximos de mim. E eu pensei, cara, esse cara mudou muito. Tem uma coisa diferente esse cara aí. Então, tipo assim, aquilo já gritava no meu coração. Samuel, procura ele. Aí eu pensei e falei, Samuel, eu posso frequentar a tua oração na tua casa? Aí ele já foi, né, veio aqui pra quê? Tu veio aqui pra orar, tu quer conhecer pessoas, ter um encontro de bate-papo, eu gostava de sair com pessoas, ter esse monte de qualidade, sabe? Eu falei, não, Samuel, me perdoa, mas eu quero
conhecer. Me deixa eu frequentar uns dias aí, né? Aí ele abriu a sessão para mim na época, né? Comecei a frequentar lá em Galópolis, né? Onde vocês moravam na época. Quem não sabe, Samuel é o esposo da Ali, né? Então foi o cara que me discipulou, meu pai espiritual, só para abrir mais o parênteses. E lá onde fiz experiências extraordinárias com Deus. Lá onde eu vi a eternidade, Deus me mostrou os anjos, Deus me mostrou as moradas celestes. Foi tudo nessas orações, a gente viu várias e várias experiências, né, com o Senhor. Aí teve um certo dia que passou, foi na metade de 2021, eu falei, Samuel, por que tu nunca me discipulou? Por que tu nunca chegou e falou como tu fala para os meninos, eu vou te discipular, você é teu pai espiritual? Aí ele falou, filho, eu já sabia que era para te discipular, só que eu tava esperando Deus tocar em ti para você vir me chamar. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Então me enrolou por 7 meses, cara. Não precisava ter feito, né? Mas demos risada naquele tempo, enfim, né? Então a partir daquele tempo ali começou o discipulado com Samuel, né? Onde nós... Daí sim, quando firmou aquela oração, que a gente fez aquela aliança com o Senhor, as experiências começaram a aumentar. Cada vez mais. Aí eu falei com ele, olha Samuel, naquele tempo um cara fez uma oração sobre a minha vida, só que se Deus me permite, eu quero que essa aliança saia da minha cabeça. Eu quero voltar a ver as coisas. Eu tô preparado, eu falei pra ele. Eu expliquei meu testemunho pra ele, algumas coisas, e outras coisas o próprio Deus revelou pra ele, que ele professou sobre mim, sobre a minha vida, minha família. Aí eu falei, Samuel, é possível, existe uma oração que tem como remover isso? Aí ele falou, sim, vamos orar a Deus e pedir pra Deus tirar as escamas de novo dos teus olhos e tirar essa proteção para você voltar a acessar tudo isso, né? E eu lembro que aquele dia foi como se tirasse um véu da minha cabeça, uma máscara, né? A partir daquele dia, graduativamente começou a voltar a visão. Aí eu enxergava coisas como se fosse uma sombra de uma árvore, coisas passando, até hoje ser aprimorado, né? Sim. Hoje ser aprimorado, ver coisas com mais nitidez pela glória do Senhor. Então foi assim mais ou menos algumas experiências que eu tive com o Senhor nesse tempo aí. Deixa eu provar esse cafezinho, você não vai esfriar aqui. Tá frio. Nossa, realmente assim, eu acredito até que como a gente tem essa curiosidade, né? E como até o próprio inimigo, né? Ele sabe que Deus tem planos para nós, que Deus vai nos usar e tudo mais, né? Então ele fica ali ao redor querendo, né, atrapalhar. Lançar as bandejas. Ou lançando bandejas exatamente para atrapalhar, literalmente, para te desviar do caminho. E melhor. ali no momento que tu teve o batismo com o Espírito Santo também, eu acredito que ali Deus também já te entregou vários dons ali. Isso, também, eu acredito também. Momento, já teve outros dons destravados, assim, entregues Sim. ali, né? Naquele momento, então a gente que estuda e busca muito esses dons, a gente vê, né, o agir de Deus, né, nesses detalhes. E quando foi, depois daí tu começou o discipulado com Samuel, então, e o casamento? Então, eu me cobrava muito, né? Eu Sim. me cobrava muito porque eu via famílias crescendo e eu nada. Eu pensei, Senhor, eu tô velho, tô ficando velho. Eu tenho 35 anos hoje, né? Então, tô ficando velho, Senhor, e todo mundo tem família, eu nada. Só que eu tava no meu quarto, agora eu vou colocar algo que eu tinha esquecido, né? Nesse quarto que eu tava foi um quarto que Deus me deu. Foi um quarto chamado quarto de guerra, onde Deus me deu uma revelação de um sonho e ele me descreveu um quarto que eu teria para orar e entrar em batalhas na oração. Então ele descreveu tudo. Descreveu a escrivaninha, a mesa, os puffs, o tapete, escreveu tudo nesse lugar. E eu falei, Senhor, para mim ter esse quarto, você vai ter que prover o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. E teve um dia que chegou uma oferta, né, bem abençoada, glória ao Senhor, que eu consegui comprar algumas peças, né? Eu fui comprando aos poucos, através dessa oferta, eu consegui comprar metade do quarto. Então foi aí onde é que nós tivemos esse tempo de oração, onde vários meninos também vinham orar com nós. Alguns irmãos espirituais também já vinham orar com nós nesse tempo. E nesse quarto a gente teve muita experiência. Eu quero deixar uma breve experiência que me marcou muito aqui. Eu sei que é polêmica para alguns, mas eu acredito na multiformance do Senhor. Sim. Nós estávamos no quarto fechado aquele dia, e nós estávamos clamando naquele lugar. Nós estávamos em 7 meninos naquele dia, no quarto. E a glória do Senhor foi tão grande que aquele quarto
Foi como se, quando fosse naquele tempo, né, a nuvem do Senhor caísse sobre a tenda ou sobre o tabernáculo, aonde tu não conseguia enxergar nada, porque a nuvem estava ali. E a mesma nuvem que estava naquele lugar ali, esse é o nosso quarto. O nosso quarto ficou fechado na cerração. Uau. Nós não conseguimos enxergar ou palpar alguém na nossa frente. Surreal. Era loucura, gente. Sim. É inacreditável. E a gente teve essa experiência com o Senhor nesse quarto de guerra, onde essa nuvem desceu. Nossa. Eu lembro que nós fomos batizados com o Espírito Santo de novo, renovações em línguas. Um foi arrebatado, um foi jogado no chão. Gente começava a dar risada. Eu tô vendo tal coisa, que loucura. Gente, foi extraordinário esse tempo. Eu creio. Nesse tempo desse quarto de guerra, nós tivemos esse período, foi extraordinário. Muitas experiências. Todas as pessoas que vinham posar na minha casa, elas queriam dormir ali. Não queriam dormir em outro quarto. Cara, eu vou dormir no quarto de guerra, eu quero falar com o Senhor, né? Só que, infelizmente, teve vezes que tinha experiências ruins, porque ali era um ambiente de batalha. Né? Algumas vezes o inimigo vinha confrontar, ou queria mexer na máquina para abrir a porta. Então, tipo, várias pessoas relataram várias experiências, né? Boas e ruins também. Depois desse tempo, quando o quarto de guerra estava por completo, eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, tudo isso você operou na minha vida. Eu sirvo ao Senhor, projetos de rua, orações, experiências da eternidade. Só que o meu coração não está certo. O meu coração não está em paz e parece que ele não está puro. Parece que ele está sujo porque eu tinha dores dos antigos relacionamentos. Como eu fui um cara do mundão, tive várias e várias pessoas e me envolvi com várias e várias alianças, né, no mundo. E isso ficou várias e várias feridas no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero ter uma família. Mas é necessário que o Senhor cure meu coração, porque se eu me envolver com alguém hoje, eu vou machucar essa pessoa. Porque eu não estou preparado para receber alguém na minha casa, na minha vida, ou abrir o meu coração para uma pessoa, para uma mulher, enfim, no caso, né? E eu lembro que naquele dia eu estava no meu quarto e eu senti uma presença fora do comum. Eu nunca senti nada daquilo igual a antes. Ela desceu no meu quarto, aquela presença desceu no meu quarto tão refrigério, tão gostosa aquela presença, que como se fosse lavado por um sangue do Senhor naquele dia. Aquela presença desceu e me lavou e eu senti que, como no batismo, né? O pastor foi apagado e quando aquela presença desceu, aquele lavar de sangue desceu, é como se meu coração ficasse branco, puro. Purificado. Obrigado, é a palavra correta. Aí foi aquele tempo que eu me senti pronto. Agora eu acho que eu tô pronto pro relacionamento. Só que como eu sou um cara, eu amo o sobrenatural. Nada contra o raso, nada contra a simplicidade. Eu sou um cara que sempre amou o sobrenatural. Tipo assim, amava experiências. Porque eu já fui inserido nesse tempo. Sim. Eu já via coisas no passado, via coisas ruins, mas depois com Deus eu fui ao extremo. Tipo, eu pensei, se eu servir o diabo com excelência, eu quero servir o Deus com excelência também. Então, da mesma forma que eu era louco para as coisas do diabo, eu queria ser louco com Deus. E nesse meio período, eu lembro de um testemunho que um jovem me contou, que ele contou um testemunho de uma outra pessoa. E ele falou assim, Jefferson, eu quero te contar um testemunho, eu não sei porque eu estou te contando isso, mas eu quero te contar. Eu escutei um testemunho de uma mulher, naquele tempo, que ela passou por um certo período na vida dela, ela frequentava um lugar de jovens, uma juventude, e ela via várias e várias pessoas casando, só que ela não conseguia casar. E a idade foi avançando, foi 30 anos de idade, 40 anos de idade. Quando ela chegou nos 40 anos de idade, a mãe dela adoeceu. E como ela era a filha única naquele tempo, a mãe dela adoeceu e ela teve que passar a cuidar da mãe dela. Só que essa mãe dela foi morrer quando ela tinha 60 anos de idade, essa mulher. Nossa. Então ela estava virgem pura aos 60 anos de idade. E teve um dia que ela estava num congresso e ela estava sentada lá na frente da igreja, lá na primeira área das cadeiras ali. E foi uma benção o congresso, ele falou que foi tremendo o congresso esse lugar aí. E tem um senhor que entrou nesse culto. E ela falou assim, Deus falou para ela, tá vendo aquele senhor lá? Ela falou, tô, Senhor. Esse cara eu escolhi a dedo para ti. Esse cara vai passar os restantes da tua vida contigo do teu lado. E eu falei, cara, Deus direcionou uma pessoa para aquela mulher. Eu falei, não acredito. Não, é impossível. Pensando na minha cabeça, não entrava na minha cabeça. E Deus falar a dedo, porque Isso, deu. Caprichado. Gente, com 60 anos de idade, a mulher casou. Nossa. E Deus escolheu a dedo aquele senhor que cuidaria dela na velhice para ficar nos últimos dias de vida, né? Então, para suprir todo aquele tempo que ela ficou sozinha, Deus escolheu um cara assim, segundo a vontade dele. E eu falei, Senhor,
se o Senhor escolheu esse cara pra ser mulher, pra mim vai ter que ser igual. Não aceito menos que isso. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale pra mim quem que é a minha esposa. Eu sei que eu fiz essa oração diversas vezes, não veio na primeira vez. Eu sei que eu estava no meu quarto e fui chato com Deus. Me perdoa, Jesus, mas fui muito chato com Deus. Senhor, eu quero que tu fale comigo. Aí, silêncio, não falava nada. Senhor, fala comigo. E aí eu falava pro Samuel, paizão, não vem palavra, não sei o que fazer. Calma, filho, na hora certa as coisas vão vir, Deus vai apresentar as pessoas. E teve um dia que eu estava tão indignado no meu quarto com Deus, falei, Senhor, e aí? Bora, né? Vamos lá, né? Vamos falar quem que é essa pessoa aí. Aí Deus falou, fulano de tal. Gente, diante de Deus eu falo isso. Ele falou o nome da minha esposa. Vai pra cidade tal e procura a Paola. Falei, é mesmo, Jesus? Lá estava escolhida. Lá estava escolhida. E daí eu falei, paizão, Deus falou comigo e ele colocou o nome da Paola na minha cabeça. Aí eu, claro, depois de eu ser liberado isso, como eu estava no discipulado, eu falei, paizão, o que o senhor acha? Qual que é a sua opinião sobre ela? Aí eu lembro que nós oramos junto, Deus revelou algo sobre ele. Falou, olha filha, ela é de Deus. Vai com calma. Ele falou, vai com calma, não vai com tanta sede ao pote. Eu sei que tu tá muito ansioso para ter esse casamento, mas vai de boa, começa a conhecer ela, vai. Só que a Paola, nesse tempo, na verdade, já conversava com ela. Porque nossa juventude, na nossa época, quando estava na Assembleia de Deus, era uma igreja que viajava bastante. Como nós fazia parte de coral, nós cantávamos da Feliz, cantávamos em Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, Caxias. Então eu já tinha esse contato com a Paola, já conversava, tinha uma comunhão com ela. Então, tipo assim, até Deus me revelar o nome dela, se passaram 2 anos que eu já conhecia ela, que eu já conversava com ela, que eu já tinha esse contato. Mas eu jamais imaginava que ela conhecia uma pessoa pra mim. Tipo assim, nós dialogávamos, tínhamos amizade, só que eu conversava com várias pessoas. Eu era o cara que conversava com a fulana de tal, ciclano, beltrano. Então eu tinha um leque de amizade, então eu conversava com várias pessoas. Sim. Só que Deus me revelou sobre ela. E só que eu lembro que naquela época ela tentava várias investidas sobre mim, só que como eu era um cara assim... Ela já tinha pego a visão, já tinha a revelação. Eu acho que ela já tinha algo pra Deus ali, eu tava boiando, né? Eu tava naquele barquinho Deus tava preparando os corações. No mundo da lua, eu tava no mundo da lua. E ela já tava, né, orando por mim e tudo mais. E ela tentava falar sobre relacionamento, mas só que na minha cabeça eu pensava, cara, ela tem 19 anos de idade na época. Eu pensei, não, Jesus, eu sou um cara maduro, eu tenho carro, eu não quero na frente da escola buscar ela, né? Eu não quero ir lá buscar ela nesse tempo. Eu pensava naquela época que ela tentava investir em mim, né? Sim. Não, eu não vou buscar ela na frente da escola, não vou fazer esse ridículo, né? Ir lá buscar um menino na frente da escola. Olha o nível que eu tava na minha cabeça, né? Enfim, passamos esses 2 anos conversando, é que nós demos essa pausa um pouco antes de Deus revelar esse nome pra mim. E quando Deus revelou o nome pra mim, eu comecei a me aproximar dela de novo. Eu comecei a falar assim, eu comecei a ir pra Feliz, ia com alguns meninos pra Feliz. Eu já tinha esse projeto do Evangelho de Rua na época. Aí eu falei com alguns meninos que moravam na Feliz, falei, cara, vou descer aí pra nós estender o projeto pra Feliz. Só que a minha intenção na cabeça já era estender o projeto e já começar a fazer o teste, né? Já conhecer. Dar uma de Gideão, né? Começar a fazer os testes, né? Eu respeitei muito a ordem que meu pai espiritual falou pra mim começar a ir devagar. Mesmo já conhecendo ela como pessoa, como crente, mas para se aproximar no relacionamento, tinha que começar a conhecer ela, no caso, né? Mais próximo. Aí eu comecei a me aproximar mais, onde comecei a conversar com ela e tudo mais. E eu cheguei lá naquele dia e falei, Senhor, se for da tua vontade, só que eu fiz essa oração de cabeça, ninguém saiu dessa oração. Se for da tua vontade, aquele dia era um dia de ensaio de jovens, eles iam ter um congresso. Ela estava lá no púlpito, eu olhei para ela e falei, Senhor, se tu é um Deus e sobrenatural, se for da tua vontade, tu vai ter que tirar ela daquele banco e vai ter que trazer ela até aqui atrás. Ela vai ter que sentar do meu lado. Olha só, eu fui chato com Deus. Pensa na prova. Eu era assim, gente, não me leva mal. E ela vai ter que puxar um assunto comigo. E nós conversando com os meninos aqui, projeto vai, projeto vem, e, né, planos pra frente, vamos ir pra rua assim, pá. E quando eu vejo ela levanta aquele lugar e vem na minha direção. E senta do ladinho da cadeira assim e me olha assim. E aí, Gerson, como é que tu tá? Tô bem? E como é que tá tua mãe? Tá bem? E eu na minha cabeça pensei, opa, tem alguma coisa aí, né? Tem algum mistério aí. Aí conversamos ali, enfim, depois saímos da igreja, fomos comer com a galera. E como eu era um cara assim que, tipo, eu falei, Senhor, eu não quero mais errar na minha vida, eu não quero mais pecar, então me perdoe, eu vou fazer mais alguns testes com o Senhor ainda, né? Então eu tive mais testes com o Senhor, onde eu pedi pro Senhor se era da vontade dele de verdade mesmo, né? Confirmar, né? Confirmar bem confirmado, foi chato,
Que nem Gideão, ó, se aqui ficar seco e aqui molhado, o Senhor é comigo, né? Não, tá muito lógico, vamos fazer o contrário, né? Então, deu uma de Gideão. Então, eu tive vários e vários testes com o Senhor para ver se realmente era de verdade. Aí, quando eu consegui entender que realmente era de Deus, eu pensei, não, vou conversar com ela, vou falar com ela. Aí, fui lá, conversei com ela, expliquei, olha, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com você para nós ter um negócio, um relacionamento contigo, um namoro, né? Vamos começar a orar nesse sentido. E, tipo assim, eu falei pra ela, eu já sei o que Deus quer. Deus já me revelou algo, só que eu preciso da tua parte, né? Eu preciso de ti, saber o que tu quer. Aí ela testificou, não, olha, eu vou te confessar algumas coisas e tal. Ela falou que ela já vinha naquele sentimento por mim, que ela tinha desistido de mim na época. Porque, tipo assim, ela investia demais em mim e eu escanteava ela. Ela falou, olha, tu, tipo assim, tu apagou muito sentimento no meu coração, mas vamos orar, ver se isso volta, né, de novo. E eu lembro que ela falou algumas coisas com o Senhor e algumas pessoas profetizaram sobre ela. Se eu não me falha, foi algo assim, né? Que confirmando que era para ser nós dois. Aí o sentimento começou a voltar no coração dela, né? Ela voltou no coração dela e tipo assim, nós continuamos a conversando e tal. Quando nós entendemos que era de Deus, eu falei, então, vamos firmar o relacionamento. Só que, tipo assim, eu fui bem claro. Falei, olha, Paola, eu sou um cara de idade, eu não quero brincar. A minha intenção, tipo assim, é rápido e prático. No máximo, de 6 meses, 1 ano, eu quero estar casado contigo. Então, eu não vou comprar aliança de relacionamento pra ti. Vai ser ali de noivado. Então, a minha intenção já é assim, já pensa pra frente. Então, eu sei que Deus vai prover, porque eu sei que Deus tem um plano e um projeto da nossa vida. Então, a partir de hoje, vamos começar a namorar, se relacionar. Só que já vamos com aquele intuito, né? Vamos começar a guardar dinheiro. Então, se vai ser a curto prazo, vamos começar a investir, aproveitar mais. Vamos fazer aquele caixa 2, né? Para nós entender quando começar as coisas, né? Só que no fundo do meu coração tinha, eu acho que era o diabo colocando a dúvida na minha cabeça, porque eu ainda tinha certas dúvidas. Ah, Senhor, é mesmo, não é? Porque eu tô vendo muito conflito, muito atrito, muitas coisas que geravam uma dúvida, né? E como nós frequentávamos bastante a casa dos profetas lá, né, que era em Galópolis, eu nunca vou esquecer. Teve um dia com uma mulher lá do norte, ela veio ali na casa dos profetas e o Samuel falou assim, ó, hoje você vai orar por todos os meus filhos, né? E eu lembro que ela olhou, a Paula estava vindo aquele dia, né? E ela olhou para nós dois e falou assim, jovem, vai porque é de Deus, fica tranquilo, Deus conhece teu coração, sabe da tua angústia, da tua tristeza, da tua dúvida, mas fica tranquilo porque é de Deus. E, enfim, ela profetizou algumas coisas sobre nós, novamente. Falou sobre nações, falou sobre chamados, tipo assim, desenhou, né? E aquele negócio no meu coração, eu falei, bah, Jesus, eu quero casar, mas não tenho dinheiro. Eu quero muito casar, mas eu não tenho nada, Senhor. E agora, né? Eu vim naquela cabeça pensando na minha esposa, fazendo planos. Nós vamos casar assim, e vamos comprar tal coisa. E eu falei, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar esse troço aqui. Deus proverá. E eu pensei na minha cabeça, tô lascado. Quebrou, né? Complicou, né? Aí teve uma outra oração que nós fomos lá, acho que passou alguns meses, fomos lá de novo nessa oração. Veio uma outra mulher do norte, ali. Veio lá de novo lá. Mistério. Loucura. Aí o ateísmo parecia, né? O Gideão fazendo testes, né? E daí a mulher levantou e falou assim, meu filho, agora para provar que, né, Deus tem algo com vocês e todo mundo vai estar de prova aqui, Deus sabe que tu não tem R$1 na carteira. Tipo, era só eu e minha esposa, porque nós não tinha nada. Ninguém sabia disso. E para provar que é Deus que fala contigo hoje, Deus vai bancar tudo. Não vai arrancar nada do teu bolso. Deus ele vai prover todo o casamento para vocês. Eu falei, amém, Jesus, obrigado, Senhor. E depois daquele dia real mesmo, Deus ele proveu tudo. A ponto de padrinhos do nosso casamento, tipo, pagarem o lugar, o ambiente onde foi o casamento, o terno foi ofertado, as minhas roupas foram ofertadas. Gente, tudo foi ofertado. Pra, tipo assim, dizer que nós pagamos a aliança e a viagem e as bebidas naquele dia. O resto, tudo foi pago pelo Senhor. Tipo assim, como nós fizemos uma aliança com Deus, nós servimos ao Senhor, é Ele que paga a conta. É Ele que mantém. Isso. Se Deus tem um chamado com você, gente, não se anseie. Se você tem uma aliança com Deus, você obedece a Ele de verdade como seu Senhor, tenha certeza, se Ele te chamou para uma boa obra, tu é privilegiado de fazer parte disso. Ele vai bancar, Ele vai pagar essa boa obra para ti. E, gente, de verdade, Ele pagou tudo. Então, foi inesquecível, foi marcante. Deus dava visões de lugares, como é que ia ser nosso casamento, e tudo como nós vimos, o ambiente foi igual. Aonde Deus, Ele
colocou no lugar, no ambiente. Foi perfeito. Glória a Deus. Perfeito, gente. Foi inacreditável esse nosso casamento. Foi sobrenatural. E tava lindo. Muito, muito verdade. Muito lindo. Então, como eu falei pra vocês, eu sou um cara que sempre gostou do sobrenatural, perdão. Então, pra mim, eu não quero algo simples. Eu quero algo maluco. Tem que ser algo que seja fora da curva, como a gente costuma dizer, né? Seja sobrenatural mesmo, né? Então, a gente teve várias e várias experiências, né? Com o Senhor nesse tempo aí. E Deus prova a fidelidade dele, né? Ele cumpre o que ele Sim. promete. Perfeito. E ele mesmo disse que ele é o dono do ouro e da prata, né? Verdade, é. E mais uma palavra, Deus fala, deleita-te no Senhor que Ele satisfará o desejo do teu coração. Meu Deus. Então é muito assim de tu confiar realmente e se deleitar na presença de Deus. E Deus vai realizar muitos sonhos que tu tem no coração. Verdade. E a gente vê ali toda a tua fala, a partir do momento que tu teve um posicionamento, né? Assim, que tu decidiu ali já no teu primeiro relacionamento ali, de ter uma decisão, de mudança de vida, né? De mudanças de hábitos, né? Que tu carregava muitos hábitos ruins, inclusive do mundo, né? Mundanos. E Deus foi fazendo, né? Ele foi libertando, foi curando e foi dando vitória, né? Verdade. Porque Ele é um Deus fiel e Ele mesmo que é o que completa a obra nas nossas vidas, né? Verdade. Não importa Bem a colocado. dificuldade que a gente tenha, né? Verdade. Mas... E agora vocês têm dessa união, Isso. temos um bebê. Isso. Então, pela misericórdia do Senhor, né, Ele nos deu um filho, né, Davi, e nesse tempo aí, né, quando eu tinha um pai doente, não sei como é que tá o tempo, nós podemos falar mais alguma coisa ainda? Pode Temos falar. tempo? Tá. Então, como Deus tinha promessa com nossas vidas, no caso, como ela casou comigo, ela veio me acompanhar na minha luta que eu tinha. Eu tinha um pai doente na época, eu tive que cuidar dele nesse tempo. Ele teve um AVC, câncer na boca, enfim, nós tínhamos que cuidar dele e ela veio junto comigo nessa luta, né? Então casou, pega a bagagem, tanto da sogra, do sogro, enfim, tem que lutar, infelizmente é assim. Então ela veio comigo e tudo mais. E lá no nosso casamento nós recebemos uma profecia. Quando nós estávamos naquela viagem da lua de mel, eu não sabia que o sonho da minha esposa era ter um filho. E como a gente gosta das coisas sobrenaturais, a gente estava naquele dia da lua de mel e falei, Senhor, se o Senhor nos direcionou nossa viagem, se o Senhor escolheu a dedo esse hotel, eu acredito que vai ter alguma coisa que vai acontecer aqui. Aí teve um dia que nós estávamos na lua de mel, a gente foi num culto lá, ao ar livre, nós nem sabíamos que era culto, mas tinha um monte de gente falando de Deus ali, a gente imaginou que devia ser algum movimento, né? Chegamos lá e um homem estava ali dirigindo o culto, passou para a pregadora, uma mulher muito usada por Deus, eu não consigo lembrar quem que é essa mulher. E eu sei que ela estava pregando, ela parou de pregar e começou a liberar palavras de profecia para as pessoas, né? A ponto que chegou na minha esposa. Ela falou, olha, casal de jovem que está ali fora, não conheço vocês, mas Deus manda te dizer, moça, que dentro de pouquíssimos dias, Deus ele vai realizar teu sonho, que é segurar uma criança nos braços, você vai ser mãe. Uau. Aí eu olhei pra ela assim, eu não imaginava que ela queria ser mãe tão cedo assim, sabe? Daí ela falou, não, é verdade, amor, eu já tava tendo sonhos com o Senhor, de filhos e tudo mais, eu não tava entendendo tudo isso, essas coisas, né? E realmente, de verdade, depois dessa profecia liberada, foi pouquíssimos dias mesmo, acho que foi 2 meses, 3 meses ali, ela já descobriu que estava grávida, aí o Davi veio ao mundo, né? Aonde o próprio Senhor falou que ele se chamaria Davi, determinou sobre Davi, o nome dele, o próprio Senhor deu, na verdade, também. E nós voltamos para casa, né? Passamos por esse tempo aí, no caso, bastante lutas com meu pai, porque meu pai também vinha naquela linhagem da Umbanda, minha mãe também teve que ter certas quebras de maldições, que através da vinda de Samuel na nossa casa, orações que foram feitas ali também, houve uma grande quebra de maldição na minha casa, foi quebradas as maldições na casa da minha mãe, guias foram quebradas, entidades foram repreendidas, então foi lavado assim, sabe? Foi limpado de verdade. Aí acabou o ciclo do meu pai, eu lembro um dia que o negão foi lá, o Samuel, perdão, ele foi lá, ele pregou pro meu pai, e aí ele aceitou Jesus de coração, e logo na sequência ele adoeceu bastante, e Deus levou ele para a eternidade, né, onde ele descansou de verdade. Aí foi nesse tempo que nós fomos enviados para a cidade de Canela, né? Passamos um período lá curto, onde nós aprendemos, fomos moldados na missão, né? Onde nós sofremos bastante, porque missão não é mar de rosa, né? Isso aí. Não é aquele mundo cor-de-rosa, como todo mundo fala, aquele mundo colorido, né? Então a gente foi moldado nessa questão,
passamos um tempo lá, onde o nosso filho também sofreu bastante. Erramos bastante, acertamos bastante também, aprendemos muitas coisas na missão. Amadurecimento, né? Isso. Tivemos um amadurecimento. Foi um tempo de deserto na nossa vida, onde nós, tanto financeiro, como material, como espiritual, a gente apanhou bastante, mas nós aprendemos bastante. Experiência, Isso. né? Aprendizado. Conhecemos bastante pessoas também. E lá nesse período de Canela, eu lembro que Deus usou um profeta, um cara muito usado por Deus também, que hoje ele é um grande amigo meu, chama Anderson. Quero que um dia tu assista isso, o cara é um irmão para mim. E nós também tínhamos projeto lá em Canela. Nós tínhamos culto cela, cultos de ensino, oração nas casas, evangelismo de rua. Então o mesmo projeto de Farroupilha, ele se estendeu para Canela. Então nós inserimos isso lá. E pela misericórdia do Senhor hoje dá continuidade para a honra e glória do Senhor, gerou frutos, né? Através de altos e baixos, algumas coisas nós aprendemos, falhas e erros e acertos, até que o projeto continuou. E numa oração, nunca vou esquecer, ele falou: Jefferson, quando Davi fechar 3 anos de idade, ele foi cirúrgico, gente, uma palavra assim, ó, de detalhes. Quando Davi chegar 3 anos de idade, a tua esposa vai estar com uma criança nos braços. Nossa. E eu falei: amém, eu recebo, em nome de Jesus. E eu creio que Deus te use e eu creio que foi de Deus essa mensagem. E só que essa mensagem caiu no esquecimento. Então, como era tão intenso Canela, eu vivi muitas experiências lá. Eu tive muitas experiências com o inimigo, muitas experiências fortes com Deus lá, porque, como todo mundo conhece, Canela é um lugar de muita bruxaria, feitiçaria, então lá as experiências são fortes com o Senhor. Enfim, saímos de Canela, fomos para Cruz Alta, né? Passamos também um período lá, onde nós aprendemos também, deserto, conhecemos várias pessoas, tivemos várias experiências. Aí acabou esse período, voltamos para nossa casa, né? Onde Deus nos falou: volta para tua casa agora, que tem um período para ajudar a cuidar da tua família, né? Cuidar da tua esposa, do teu casamento, porque o campo desgastou. Eu confesso que o campo desgastou nosso casamento, teve muito atrito, né? Porque era muita coisa simultânea acontecendo. Era muita questão na obra, e eu neném em casa doente, e eu era um cara muito fascinado por fazer a obra de Deus. E eu fiz demais, só que eu acabava esquecendo do nosso reino, que é a nossa casa. Primeiro é isso. a casa. Muito bem né? colocado, gente. Então, gente, não esqueça, por mais que teu filho esteja doente, tua esposa esteja doente, o teu reino inicial é a tua casa. Não é orar pela casa do fulano, pela casa do ciclano. Primeiro é a tua casa. Não adianta tu ganhar o mundo inteiro pela tua casa, pela tua salvação. Então, isso eu aprendi na dura pena, né? Eu tive que sofrer isso para poder aprender que se a minha casa não está bem, não adianta eu pregar o evangelho pro fulano, ciclano, betrano, ou operar alguma coisa na casa do ciclano, né? Então não adianta ganhar lá aquela casa e minha casa se perder. Então desgastou bastante. Bom, nós tivemos vários períodos de atrito no nosso casamento, né? Entre Canela e Cruz Alta. Então Deus nos mandou de volta para nossa casa, e nós temos a nossa casa, né? Onde foi deixada por herança pelo meu pai, onde nós moramos hoje, para poder fortalecer o casamento. Só que nesse meio tempo, onde aconteceu, né? Onde nós tivemos ali a relação e onde ela chegou com um embrulho para mim e tinha um presente, né? Ali ela estava denunciando que ela estava grávida, foi uma surpresa para mim. Só que eu, na minha ótica, eu pensei: não, o meu planejamento era para só 2027. Só que quando eu recebi... 2027. Esse ano, né? Isso, foi esse ano que aconteceu isso, 2025. Mais uns 2 anos. Daí eu pensei: não, vamos 2026, só para 2027 essa criança nascer. Só que quando ela chegou com aquele negócio na minha frente, aí que eu lembrei da profecia. Chegou Foi a hora. instantâneo. Aí Deus falou assim: lembra a tua palavra? Falei: bah, é verdade. Hoje, para você não sabe, o Davi fecha 3 anos em fevereiro de 2026. E a minha filha, né, que vai nascer agora no final do ano, vai nascer em dezembro. Então, até fevereiro vai ter tempo da minha esposa chegar nos braços. Então, se concretiza a profecia, né, instantânea que o irmão revelou lá através de Deus. Então foi certeira, né? Realmente foi como Deus falou. Só que o homem planeja da sua forma, porque a gente pensa como um sacerdote, a gente é o financeiro. Todo homem, como um sacerdote da casa, ele tem que, por mais que nós confiamos no Senhor, nós temos aquela autodefesa, né? Eu preciso prover para minha esposa. Eu tenho que prover para o meu filho. Então eu preciso disso. E Deus usou uma pessoa no serviço da minha esposa, que ela trabalha atualmente hoje, para falar: olha, lá vem a Rebeca. Eu falei: eu vou orar a Deus. Fui pro meu quarto, orei: Senhor, é Rebeca mesmo? E o Senhor falou: sim, filho. Nossa! E eu falei: então amém, que Jesus. lindo isso, né? Deus deu um nome Isso, dos filhos. deu Davi também através. Agora é Ela falou brincando, né? Sim. Eu falei: não, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Você E é um nome muito bonito. Aí eu falei: vou pra oração para ver se realmente vai ser, e Deus confirmou, né? Então vai ser Rebeca, então
automaticamente foi nomeada em nome de Jesus como Rebeca e pro ano que vem ela vai vir pra honra e glória de Deus. Esperando esse outro Isso. fruto, né? É. Esse casamento. E foi ali, vocês foram para a missão, foi logo depois que o Davi nasceu, né? Isso, perfeito, Ana, perfeito. Jefferson. Foi logo depois que o Davi tinha nascido, Isso. não lembro bem. E vocês ficaram quanto tempo ali na Foi tão, primeira cidade? Foi tão intenso, na verdade, porque, tipo assim, todo discipulado, ele tem um tempo de discipulado. 2 anos, no caso, né? Foi, tipo assim, o ciclo se encerrou tudo junto. O discipulado acabou, numa oração na minha casa ali. Um mês depois o discipulado acabar, o pai partiu para a eternidade, né? Nesse meio tempo ali que o Davi também já tinha nascido, o Davi acho que tinha uns 3 meses de idade nesse tempo aí, então tudo se acabou. O Davi nasceu, o discipulado acabou, o pai partiu, ficamos... Tudo muito rápido, foi muito instantâneo. Deus realmente queria nós para a missão, Os sabe? ciclos foram fechando. Isso, ali, né? muito rápido, Ali, muito rápido. E aí foi, acho que foi em junho de 2022, acho que foi, se me falha a memória, 2023 ali que nós já fomos inseridos lá para a missão de Canela. Então nós ficamos de julho até dezembro lá. Foi como Deus falou que era um curto tempo, então realmente foi curto, né? Deus falou que é um pequeno período de tempo que eles vão ficar lá. Então eu pensei pequeno, bom, pode ser 1 ano, 2, né? Mas eu não sabia que era só 6 meses, né? Realmente pequeno. Isso, tempo. aí eu questionei, Senhor, tu fez toda uma mudança, quebrar móveis, eu dou na minha ótica, né? Quebrei um monte de móveis, eu provar 6 meses. Mas Deus estava reconstruindo Isso, algo né? ali. E depois desse período de Canela de 6 meses, nós logo na sequência fomos para Cruz Alta em janeiro e daí ficamos até agosto, né? Setembro, né? Foi em janeiro de 2024. Perfeito. Fomos em janeiro de 2024 fomos para Cruz Alta e em setembro de 2024 nós voltamos para Farroupilha daí. E hoje nós estamos há 1 ano aqui já de volta para casa. Glória a Deus. Então foi nesse tempo aí que teve essa troca de missão. Então eu creio que foram promessas e profecias que foram liberadas sobre nós de lugares que o Senhor falou. Olha, eu vou enviar vocês para lugares para fazer missão. Então as profecias sobre a minha vida foram se cumprindo muito rápido. Eu creio. Tudo muito rápido. Todo profeta que falava assim, ó, tal coisa vai acontecer, era muito pouco tempo. Tu vai para tal lugar, pregar em tal lugar, tal cidade. Era batata assim, 1 mês depois, 2 meses. Era muito instantâneo. Tipo assim, eu acredito que Deus tem muita pressa, né? De usar as pessoas, enfim. E como uma coisa para vocês, para agregar o conhecimento de vocês, jamais negligencie a obra de Deus e nunca desobedeça a Ele. Se Deus falar alguma coisa para ti, obedeça. Não espere, vou amanhã, vou depois. Se Deus te falar, vai agora. Não negligencie. É verdade. Porque a gente acaba tardando coisas. E eu, no meu chamado, infelizmente, eu tardei muitas coisas de Deus. Eu barganhei com o Senhor, falei, se eu não vou lá, não vou fazer tal coisa, não vou investir em tal coisa, não vou doar tal coisa, sabe? Então, eu já, até, é normal isso acontecer. Até os últimos dias, eu nunca vou esquecer, acho que uns 3 meses atrás, eu tava num culto e o Senhor falou, isso era testemunho, gente, obedece a Deus. Eu tinha R$280 na minha carteira. Só que com esse dinheiro, eu tinha que comprar fralda do nenê, comprar coisa pra dentro de casa e dava certeiro. Eu tava no culto e o Senhor falou assim, dá tudo que tu tem. Eu falei, tem brincadeira comigo, Jesus. Não. Esse dinheiro o Senhor sabe que é pra comprar a fralda e tudo mais, não vou. E infelizmente não dei. Então, acabei não dando, negligenciei. Então, não sei que, tipo assim... Provavelmente eu acho que Deus ia ter dado uma bênção muito maior, sabe? E a ponto, assim, que no decorrer da minha caminhada, algumas vezes eu disse não pra Deus. Sim, muitas vezes eu falei sim, Senhor, não, vou lá, tô junto, vou obedecer essa palavra, vou doar tal coisa, vou oferecer tal coisa. E teve vezes que eu neguei. Inclusive, nesse ano, 2025... Deus mandou ir para várias e várias cidades para orar por pessoas, para avistar pessoas. E eu falei, Senhor, eu tô sem dinheiro. Então, gente, não desobedeça, Senhor. Várias vezes Deus me ensinou a provisão dele, ensinou o sobrenatural, ensinou a dependência e parece que aquilo que me ensinou lá atrás eu acabei desaprendendo quando eu voltei para Farroupilha. Perdão. E infelizmente esse ano eu negligenciei muitas coisas de Deus. Eu acredito de verdade que eu perdi muitas bênçãos do Senhor por ter me acomodado um pouco. Porque quando eu voltei para casa, eu acabei me acomodando um pouco.
Ah, tô em casa, tô na minha casa, não pago aluguel, não pago nada. Então, tipo assim, acabei me Entrou num conforto Isso, ali, perfeito, né? Maria, perfeito. Acomodação. Me acomodei, então eu perdi muitas bênçãos, Senhor, através disso. A ponto, assim, que Deus, ele é tão fiel com nós, e eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu tava lá em Canela uma vez, e nós fazíamos, tipo assim, um tempo de querer comer um lanche. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar lanche. E a minha esposa falava, amor, eu quero comer um X. Eu falei, Jesus, é R$ 40, eu não tenho esse dinheiro, porque naquele tempo nós vendíamos livro e ela vendia alguns produtos. Sim. E não tinha dinheiro aquele dia. Eu falei, tu podia tocar em alguém para ofertar um X para nós. E naquela oração, em pensamento, a minha esposa sabia de nada, eu estava lá preparando torrada para nós comer. Um filho espiritual liga para mim, que eu estava discipulando na época. Paizão, como é que o senhor tá? Eu falei, tô bem, filho, tô bem. Daqui a pouco nós vamos jantar e tudo mais. Tu vai comer o quê, paizão? Nós vamos comer uma boia gostosa. Nós vamos comer torrada, gente. Mas é bom também. Sim, é bom também. E eu, mas que bom que tu ligou, filho, tu tá onde? Tô no shopping comendo X. Falei, meu Deus. Era todo que eu queria comer X e ele não sabia de nada. Falei, que bom, filho, tá com a tua esposa, um tempo de qualidade, né? Paizão, tô te ligando que Deus tocou no meu coração pra te pagar um lanche. Nossa. Falei, sério, filho? Sim, eu tô aqui, Deus falou assim, liga pra ele e pergunta o que ele quer comer. Falei, olha, filho, a gente quer comer um X. Porque era o que a minha esposa queria, na verdade, né? E ele falou, então, quanto que é o X aí, paizão? Olha, dá R$ 40, era 20 cada um, né? Na época lá. Aí ele nos mandou R$ 40. Não, mentira, ele mandou 50, ó, compra uma coca e aproveita e desfruta com a tua esposa. Então, gente, Deus é fiel. Eu creio. Tudo que você pensar, ele provém pra tua vida. Sim. E a experiência mais forte que eu tive agora em Farroupilha sobre provisão de Deus é que eu estava em casa e desde que eu comecei a servir o Senhor de verdade, Ele nos proveu tudo. Provia cestas básicas por mês, provia financeiro, ofertas, Pix, pessoas se aproximavam para nos doar roupa. Até hoje, tipo assim, nós comprarmos alguma coisa para o nosso filho foi muito difícil. Sempre pessoas nos doaram cestas de básica, fraldas, vestimentos, então tudo até hoje Deus proveu. Sobre nossas vidas até agora, né? Eu tava em casa um dia e eu falei assim, que vontade de comer um pastel. E eu não tinha o dinheiro pra comer o pastel, eu pensei, tá no final de mês, eu não quero botar no cartão pro mês seguinte. Então, é o raciocínio do homem, né? Tipo Sim. assim, eu não vou gastar, porque Já eu tenho, sabe as contas que tem, né? tenho que pensar na minha casa. Sim. Era R$ 15, eu sei que é pouco, mas na ótica de alguém é pouco, mas pra nós tava faltando. E eu em casa, comendo bolacha Maria, tomando café, e pensei, meu Deus, que gostoso esse pastel. Mentalizando na fé visual, sabe? Que bom esse pastel, assim, que maravilha. Uau. E tem um cara lá da minha casa, que ele tem um bistrô, e ele pediu uma escada emprestada pra nós, né? Pra arrumar o bistrô e tudo mais ali. Ele vende pastel, X, lanches, né? E ele tava com uma escada, com a nossa escada do lado ali, reformando. Aí certo dia ele volta, né? Nesse dia que eu tava orando ao Senhor, ele volta com uma sacolinha na mão. E a escada no ombro, debaixo de chuva, para me entregar. Ô vizinho, vim te devolver a escada. Falei, tá, mas tu acabou a tua obra? Não, eu vou precisar, então segura a tua obra. Fica lá contigo, não precisa me devolver hoje. E eu olhei aquela sacolinha e pensei, acho que ele vai fazer uma entrega, porque se as pessoas encomendam com ele, ele vai ter as pessoas para entregar o lanche, né? Aí ele falou assim, vim te deixar um lanche. Vocês vivem me emprestando escada, vivem me emprestando coisas, me servem aqui, eu nunca paguei nada pra vocês. Eu falei, mas não precisa, a gente tá pra se ajudar, tu é meu vizinho, tu é meu irmão, né? Não, mas eu senti, de verdade, de te dar um lanche. Eu falei, Fidelidade de Deus. obrigado, então, né? Deus te abençoe, né? Então, Deus guarde tua vida, te abençoe, te prospere em nome de Jesus. Aí, ele voltou com a escada, deixou o lanche, e eu naquela curiosidade, eu pensei, vou abrir pra comer, né? E quando eu abria aquele negocinho de isopor, quando eu abri, tinha uma porção de pastel dentro. E do lado, assim, de bônus, tinha um potinho de negrinho caseiro, aqueles negrinho gourmet junto, né? E quando eu fui mastigar o pastel, Deus falou comigo. Viu, filho? Eu cuido da tua vida nos mínimos detalhes. Uau. Tudo que você pensar, eu supro a tua necessidade. E eu tô Deus. aqui pra prover sobre a tua vida. Meu Gente, eu comi aquele pastel chorando. Porque Deus falou comigo. Eu não consegui comer o pastel. Eu comia o pastel tomando café. É lindo, né? o Eu cuidado tremia tomando café e comendo e chorando ao mesmo tempo. Tendo uma experiência com o Senhor sobre Eu isso. sei o que é isso, Deus. E várias e várias vezes a gente tive várias e várias experiências assim. Eu não sou um miserável longe de mim, só que há momentos de dificuldade na nossa vida que a gente não tem
para Sim. comer. E Deus cuida. E Deus cuida, gente. Deus Detalhes. O pessoal pensa em muitas vezes para abranger algo assim. É que nem Davi, ou como pessoas da Bíblia, como patriarcas da fé, as pessoas sempre viram a glória daquela pessoa. Mas elas nunca viram a luta que aquela pessoa É passa. verdade. Só vê a bênção. As Só vê a guerras, parte né? da bênção, É. como conseguiu contar Isso. e o processo. Isso, e hoje todo mundo vem na minha casa e vê, pá, ele mora numa casa grande, mas ninguém sabe que essa casa é uma casa de doação. Era uma casa de herança que é do meu pai. Hoje, na minha sã consciência, eu jamais teria condições de construir uma casa ou comprar um terreno, alguma coisa. Então, se você sente algo de Deus na tua vida, não se preocupe. Deus te mandou para você dar algo pro fulano e você, na tua ótica, olhar para aquela pessoa, tá, mas o cara tá bem. O cara tem uma casa, o cara Eu tem já aconteceu saúde. isso, de Deus falar e eu me questionar. Eu escutei um testemunho de Samuel uma vez, quando Deus doou um carro para ele, que o irmão chegou na casa dele para dar uma oferta. Só que quando chegou na casa dele, viu um carro 0 km na garagem. Aí ele falou assim, e voltou para casa. E quando ele ligou pro Samuel, falou, Samuel, eu ia te ofertar um negócio, mas cheguei na tua casa, tinha um carro 0 km. Não, quem precisa dessa oferta sou eu. Aí ele explicou, meu querido, quem me deu esse carro foi Deus. Eu não tenho condições de comprar esse carro. É isso. Então você viu a bênção que Deus me deu. Mas não tem? viu toda... Não viu todo o contexto, que eu tô aqui em casa precisando de comida, precisando de uma necessidade, mas eu tô aqui. Então hoje as pessoas olham na nossa ótica e vê, cara, o cara tá bem vestido, o cara tá bem trajado, mora numa casa boa. Então na ótica do ser humano, o empresário é uma pessoa que vai abençoar alguém, você pensa, não, o cara não precisa de ajuda. Não. Mas eu penso assim, se Deus me mandou, eu não questiono. Senhor, na minha ótica parece que não precisa, mas Deus eu vou dar é pra que ele. sabe a realidade. eu vou de cada um. abençoar ela no caso. Então, pessoal, se Deus te mandou, não barganhe com o Senhor. Eu barganhei aquele dia por causa de R$280, né? Eu te entendo que não é fácil doar alguma coisa, né? Mas se Deus te pediu, dê. Abençoe, né? Nos dias de rua, quando nós íamos fazer os evangelismos, os meninos brincavam comigo, olha, nunca vai com uma roupa favorita, porque Deus vai fazer você dar essa roupa. E eu falei, não, capaz. Chegava no lugar, Deus falava assim, tira o teu casaco e dá pra ele. Eu falava, Jesus, esse casaco é meu preferido. Tira e dá pra ele. Diversas vezes eu ia de casaco, eu voltava de manga curta pra casa. Ou ia de tênis e voltava de pé descalço. Ok. Alguma vez me aconteceu isso. Então é aquela fidelidade de Deus, de você realmente obedecer a voz de Deus e dar, né, o que Deus está te mandando. Então, mais ou menos, seriam umas experiências assim. Tem muito mais que agora não me vem na cabeça, Sim. né? Coisa que é pra contar, assim, sabe? Mas a gente aprendeu bastante, né? Com o Jefferson, realmente a gente que vive, né? Essa vida, a vida no reino, né? Realmente é assim, né? O viver com Cristo é uma escola, né? Verdade. Uma escola de aprendizado, de desertos muitas vezes, né? De provações, né? Mas o Senhor está sempre conosco, né? Verdade. Ele está sempre, ele entra com a provisão. Oh, glória. Quando tu vê Deus usa alguém, né, pra te Sim. abençoar, né? E, então realmente é isso, é a vida do crente, né? Eu testemunho muito disso na minha vida. Recentemente passei umas experiências assim. Opa. E assim, é realmente Deus cuidando da gente em mínimos detalhes, algo assim que você acha assim, mas é só aquela roupa que de repente eu queria, sabe? Verdade. Parece uma coisa Sim. fútil assim, mas Deus se importa. Deus se importa. Sim, nos mínimos detalhes. Verdade. E é incrível. Então, eu queria fazer. Então seria isso. Eu agradeço pela tua participação, Jeff. Deus abençoe. Nós temos uma lembrancinha Oh, meu aqui do Deus, podcast. sério, Tem gente? uma Ah, caneca. coisa linda. Muito Quando obrigado, tomar um de verdade. café, um chá nos marca. Pode deixar, não. Vai ser uma honra, com Então, certeza.